Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar hoje sobre como se comunicar melhor com um idoso que tem demência. E se você for novo por aqui, se inscreva aqui no canal para que você possa ficar por dentro de todos os assuntos relacionados aos cuidados com o idoso, combinado? Para quem não sabe, um idoso que tem demência, ele tem uma dificuldade maior de se comunicar, de compreender algumas situações, algumas coisas. Então, por isso, utilizar algumas estratégias para melhorar essa comunicação é fundamental. Até porque o idoso, mesmo nos estágios iniciais da demência, ele pode ter certa dificuldade de compreender o que a pessoa está falando com ele pode ficar mais nervoso, mais agitado, ele pode ficar mais distraído. Então a gente precisa ter aí algumas estratégias, tá? Então eu vou te dar algumas dicas para que você consiga se comunicar ainda melhor com o idoso que tem demência. Primeiro ponto, falar sempre de frente com o idoso, tá? Quando ele consegue fazer a leitura labial, quando ele consegue identificar a expressão de quem está falando com ele consegue entender melhor o que está acontecendo naquele momento. O que muitas vezes acontece é que como a pessoa, o familiar ou o cuidador já tem um costume com esse idoso, acaba falando às vezes enquanto faz outras coisas, enquanto está de costas ou está em outro cômodo. Então tudo isso dificulta a compreensão daquele idoso, principalmente se ele tem demência. Para ele é melhor que ele entenda aquele contexto quando ele está realmente olhando para a pessoa, entendendo ali quais são as suas feições, para que ele consiga também identificar o que ele está falando. Então, estar de frente para o idoso é fundamental, combinado? Outro ponto muito importante, não gritar com esse idoso, falar pausadamente, com calma, sem correria, sem pressa. Uma coisa muito importante no cuidado de um idoso com demência é justamente a paciência. É entender que aquele idoso está passando por um processo diferente da vida dele, que ele não entende da mesma forma que ele entendia antes, que ele não compreende da mesma maneira. Então é importante ter essa calma, essa tranquilidade, porque isso vai facilitar esse processo de compreensão para ele. Outro ponto importante é ser objetivo. O que muitas vezes acontece é que as pessoas falam muitas coisas dentro de uma mesma frase, por exemplo, para saber uma única resposta. Então, pensando em um idoso que tem demência, é importante que a gente seja o mais objetivo possível na fala, principalmente quando a gente está esperando uma resposta desse idoso, tá? Então, ao invés de, por exemplo, perguntar: ô pai, hoje o que você acha que a gente faz para o almoço? O que você está com vontade de comer? Quando você faz essa pergunta muito ampla, muito longa, dá margem para o idoso esquecer o que você começou a falar no início da frase. Ele vai ter que acessar uma parte da memória dele, que às vezes ele vai ter dificuldade, isso vai fazer com que ele fique estressado, irritado, ele às vezes vai ficar tentando te dar uma resposta, achar uma resposta, ele não consegue, isso faz com que ele fique frustrado. Então é uma pergunta muito longa, muito vaga, que deixa ele ali às vezes um pouco perdido. Então, que tal se você perguntar, por exemplo: pai, hoje você quer comer carne de porco ou de boi? Quando você dá opções para a pessoa, é mais fácil ela decidir, porque ela entende ali exatamente que você está falando uma coisa ou outra, e ela precisa apenas escolher. Se você perceber que ainda assim a pessoa não conseguiu te dar uma resposta clara ou ficou na dúvida, só de falar o nome, tente mostrar para a pessoa. Por exemplo: pai, você quer comer banana ou maçã? Ao invés de falar, você pega a fruta, você pega uma banana, uma maçã, mostra e pergunta: você quer uma banana ou você quer uma maçã? Além do nome da fruta, ele vai estar visualizando ela, porque pode ser que ele não associe de imediato o nome àquilo que ele sempre utilizou, aquilo que ele sempre comeu. Então, quando você conseguir mostrar, é ainda melhor, porque vai ser mais fácil para ele identificar e conseguir tomar uma decisão. E outra dica muito importante: não cobre muito desse idoso, não force muito a memória dele, não force muito com que ele se lembre de coisas que talvez aconteceram há muito tempo, ou mesmo que seja na semana passada. Tente sempre dar o caminho, mostrar, conduzi-lo, auxiliá-lo na construção, por exemplo, desse raciocínio. Muitas vezes chega um neto, chega um filho que ele não via há muito tempo, daí as pessoas perguntam: e aí, você lembra quem que é esse? Conhece essa pessoa aqui? E às vezes o idoso ele se sente constrangido, porque ele sabe que no fundo é uma pessoa especial para ele, que ele já conhece, mas às vezes ele não consegue se lembrar do nome ou de fato o que a pessoa representa na vida dele, se é um amigo, se é um filho, se é um parente, e aquilo causa frustração, aquilo causa uma sensação de tristeza, de raiva. A gente precisa tentar evitar esses sentimentos.
Então, quando for assim, fala assim: olha, pai, quem veio te visitar é aquele seu filho, o mais novo, que mora em tal lugar, lembra? Então, você ajuda ele a construir o raciocínio. Ele vai falar: ah, tá, o fulano. Então, assim, percebe que é diferente quando a gente dá alternativas para que o idoso consiga construir esse raciocínio ou quando a gente simplesmente joga uma informação e exige que ele acesse lá na memória dele coisas que às vezes ele não consegue. Então, todas essas dicas são para facilitar a sua comunicação com esse idoso, consiga o melhor resultado com maior efetividade e que seja um ambiente de bem-estar, de tranquilidade, de paciência para todas as pessoas, tá? Eu espero que essas dicas sejam úteis para você. Se você gostou desse vídeo, eu vou te pedir para curtir aqui para eu saber. E se você tiver alguma outra dica para que essa comunicação seja ainda mais efetiva, coloque aqui nos comentários. Outras pessoas podem aproveitar bastante das suas dicas também. Combinado? Até o próximo vídeo!